pergunta de hoje. O que é que a gente tem? Qual é a pergunta de hoje para que a gente possa conversar nessa oportunidade? Então vamos ver aqui, né? Olha o lembrete vermelho aí para que a gente esteja atento, né? Lá no YouTube. Se inscrever, curtir, para poder chegar mais longe. Então veja, a pergunta é: o que é ser ovelha de Jesus? O que quer dizer nós somos ovelhas? Jesus nos chamou por ovelhas dele. O que quer dizer isso? Vamos ver aqui alguns itens que podem nos ajudar a compreender melhor sobre isto. Jesus sempre foi entendido como maravilhoso nas comparações e nas ilustrações que usou para expressar as verdades e forças dos seus ensinos. Os ensinos, as ilustrações de Jesus sempre foram muito bem colocadas, né? As dificuldades que têm surgido no entendimento de algumas pessoas não está na ilustração que Jesus usou, mas na pouca compreensão que as pessoas, depois dos tempos dele, têm sobre o que ele disse. Tem pessoas que não sabem exatamente o que é uma parábola, não entende o que seja uma parábola, né? E não entende alguns termos, algumas situações das parábolas contadas por Jesus. A parábola é uma historieta. Ela pode ter ocorrido ou não. Não precisa ter acontecido. Entendeu? É uma historieta, é uma história que você cria ou conta, não faz diferença, e ninguém vai cobrar você que ela tenha... É mentira, não foi assim não é desse jeito, entendeu? Ninguém vai cobrar isso de você, porque é uma historieta criada para ilustrar alguma coisa. Então, as histórias que Jesus contou podem ter acontecido ou não. Isso é uma parábola. Outra marca da parábola é que ela não é como aconteceu, por exemplo, com a parábola do joio e do trigo, ou como aquela da semente que foi distribuída. Entendeu? O que é que acontece com essas parábolas? Elas têm vários detalhes. Então, a semente que foi distribuída. Semente significa uma coisa na história. Ela caiu em boa terra, significa uma coisa. Ela caiu numa terra ruim, significa outra. Ela caiu numa terra de espinho, significa outra. Então, a mesma história, ela tem vários momentos, vários significados distribuídos. A parábola, ela não é assim. A parábola, ela é uma história ilustrando um ensino. No máximo 2, mas normalmente um ensino. É toda uma história para contar, para ilustrar uma coisa, um ensino. Pode acontecer de uma parábola ter ilustrar mais de um ensino? Sim. Como, por exemplo, a da semente, que eu mencionei na estante, e a do joio e do trigo. Cada uma coisa tem um significado ali. Agora, quem está contando, veja só, quem está contando é quem vai dar a explicação dos vários momentos da parábola. Quem está contando. Então, ele está dizendo, olha, essa é uma parábola com vários significados. E eu vou dizer para vocês os significados. Se quem está contando não falar os significados, é porque toda aquela história é para ilustrar um ensino. Não há autorização a ninguém para, daquela mesma história, ficar dando vários significados, como às vezes nós fazemos, principalmente nós pregadores. A gente pega uma história e a gente então vai dando um significado para cada situação. Não é isso que acontece.
E por causa disso é que tantas dúvidas acontecem na cabeça das pessoas. Então é preciso primeiro entender o que é uma parábola e segundo, entender o que aquele significado, né, quer dizer dentro do contexto da época, daquele tempo, daquele momento que foi falado. Tá bom? Então, muito bem. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Mas, entre as maravilhosas ilustrações usadas, esta da ovelha, né, de que nós somos a ovelha, que ele é o bom pastor, esta da ovelha é talvez a mais perfeita. Todas são ótimas, mas essa talvez seja a mais perfeita, a mais completa, a mais apropriada, não só para aqueles tempos, como para os tempos posteriores até nossos dias. Até hoje ainda tem significados poderosos quando diz que nós somos ovelhas. Terceiro, o hebreu e outros povos semitas, descendentes da linhagem de Sem, não é? Sem, Cão e Jafé, descendentes de Noé. Então, os descendentes de Sem, na compreensão histórica dos povos, por serem notadamente nômades, gente sem canto certo em busca de boas pastagens, eram criadores de animais e não predominantemente agricultores sedentários. Por essa situação, a criação de gado pequeno fazia seu trabalho ser menos penoso. Então vamos entender isso aí. Os filhos, os descendentes de Sem, foram compreendidos como criadores de animais e não agricultores. Qual era a diferença? Os agricultores, eles se instalavam numa região e eles iam plantar. Entendeu? Eles iam plantar. Então, eles não saíam, porque plantavam e tinham que colher daqui a um ano, digamos, daqui a 6 meses. Então, eles não saíam, estavam ali aguardando a colheita. Depois plantavam de novo. E aí ficavam, em vez de sair de lugar em lugar, eles ficavam num lugar só. Esses eram criadores, esses eram agricultores. Os semitas, os descendentes de Sem, eles não eram agricultores, eles eram criadores de animais. Entendeu? Então, eles tinham que sair de canto em canto. Eles não plantavam grama para os animais. Então, eles levavam os animais dele para uma região. Ali os animais comiam tudo que estava favorável, tudo que estava ali por perto, e terminando de comer ali, eles eram levados para outras regiões para onde tinham comida para os animais. Então eles eram nômades. Essa é a diferença básica, digamos assim, na história, e principalmente para Moisés, de que os semitas eram criadores de animais e que os canitas e os jeftitas, né? Os filhos de Sem, Cão e Jafé, os filhos de Jafé, esses eram agricultores. Muito bem. No ponto 4, entre os animais considerados, sim, aí eu falei que os semitas, eles criavam animais pequenos, o gado era pequeno, não era um gado de boi e vaca como nós criamos. Alguns sim tinham, mas eles normalmente criavam animais, gado pequeno, que era a ovelha, que era o bode, não é? Então eles criavam esses animais menores até para facilitar esse manejo, essas viagens, essas coisas todas. Entre os animais considerados gado pequeno, estava a ovelha, a mais preferida. A ovelha, a mais preferida. Já que os caprinos, bodes, né, cabras, essas coisas, são mais agitados e mais provocadores de dificuldades,
para quem tinha uma vida nômade como eles. Então, os ovinos, né, as ovelhas, os cordeiros, eram mais tranquilos, então dava menos trabalho, enquanto que os bodes, eles agitados, pulavam de um lado para outro, quebravam coisa, então isso criava mais dificuldades para eles criarem esses animais. Na prepotência visceral, dos hebreus, Moisés compreendeu em sua teologia que este foi o motivo de Deus ter escolhido a oferta de Abel, que era criador de animais, e não de Caim, que era agricultor. Ou seja, Moisés afirmava que Deus preferia os semitas em prejuízo dos demais povos do mundo. A cabeça de Moisés, lembra? Capítulo 1 ao capítulo 11 são histórias explicando algumas coisas. Então, por que Deus escolheu a oferta de Abel e não a de Caim? Simples, porque Abel era criador de animais e Caim era agricultor. O que ele está dizendo aí na cabeça perniciosa daqueles que se declaravam povo de Deus? Ele está dizendo assim, olha, Deus preferiu vocês e não os outros. Olha, já tinha uma cabeça doente e ainda recebe uma informação dessa desde da época de Adão. Recebe uma informação dessa, a cabeça perniciosa fica pior, fica mais prepotente, mais arrogante. Foi isso que Moisés fez. Então, Deus desprezou a oferta de Caim porque era agricultor, enquanto que ele aceitou a de Abel porque ele era criador de animal. Quer dizer, os semitas são melhores e mais importantes do que todos os outros povos. Os outros é gente esquecida, Deus nem lembra. Mas os semitas, não os semitas, mas dentre os semitas, os hebreus eram o povo escolhido, o povo especial de Deus. Entendeu? Quer dizer, há toda uma prepotência nesse entendimento de Moisés. Mostrou que não conhece Deus, porque Deus ama todos. Agricultores, criadores, não importa. Semitas, canitas, jefetitas, não importa. Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama integralmente a todos. Então essa conversa aí é da cabecinha pequenininha de Moisés. Não culpo. Se eu estivesse no lugar dele, eu faria a mesma coisa. Mas isso não quer dizer que eu estaria certo. E nem que ele está certo. Porque aí é o averso de Deus. O averso de Deus. Tá bom? Então, muito bem. Vamos ver aqui, ponto 6. A ovelha era o animal bem visto e bem quisto pelos hebreus e todos os povos nômades. Por isso, Moisés compreendeu que este seria o animal do gosto de Deus para os sacrifícios. Os sacrifícios. O que foi mantido pela cultura hebreia, mesmo com Deus. Posteriormente, dizendo que nada daquilo era agradável a ele. Lá nos profetas ele diz, olha, vocês estão queimando bicho, matando gente, matando bicho. Nada disso aí me agrada, nada disso aí tem a ver comigo. Isso é da cabeça de Moisés. Isso é uma imitação de outros povos que também faziam aquilo e, na verdade, não tinha nada a ver com Deus. Deus se agradar com derramamento de sangue de animal? Colé! Que Deus é esse? Mas Moisés entendeu. Moisés entendeu.
Aí pergunte a Jesus. Quer saber o que é que Deus quer? Quer saber o que é que Deus gosta? Pergunte a Jesus. Senhor, tu mandaste mesmo Moisés fazer aquela matação de animal para agradar a Deus? Pergunte a Jesus. Se o seu Jesus disser, não, eu mandei mesmo. Aí tudo bem, continua concordando. O meu Jesus tem nada a ver com isso. O perdão é outra coisa. Tem nada a ver com derramamento de sangue de animal. Né? Muito bem, esse é o 6. 7. Contudo isto, cadê a velha? Tem sido destacada na cultura hebraica. A ovelha. Com tudo isso, a ovelha tem sido destacada na cultura hebraica, na cultura cristã. A ovelha é pacífica e pacificadora, e algumas características em sua natureza promove isto. Ela é tranquila, obediente, sociável e adaptável. Ela se adapta com facilidade. Tudo isto contribui para que seja sempre dócil ao seu pastor, ao seu cuidador. Então, é por isso que a ovelha sempre é a mais escolhida entre esses gados menores. Contudo, quando Jesus diz que eu salvo a pessoa submetida ao convencimento do Espírito, torna-se uma ovelha, ele está repetindo tudo isto que a esse animal compreende na convivência cultural de seu tempo. Ele também está dizendo que esta é uma obra própria do Espírito e é algo progressivo e permanente. O Espírito nos transforma em ovelhas e isso é algo que cada vez mais vai estar se aperfeiçoando em nós por obra do Espírito. 9. Ao contrário disto tudo, Jesus fala sobre o bode. Este é outro gado pequeno, mas trabalhoso, irritante, pernicioso a qualquer convivência. Ele é agitador, briguento, confusento, egoísta, sempre pronto a ser rebelde, sempre. Ele sempre pronto a ser desobediente e maléfico ao rebanho. Estes são os que passam por ovelhas, mas não são. Se passam por trigo, mas são joio da pior espécie. Bode no meio da ovelha. Ok, o 10º. Jesus afirma que o salvo é a ovelha do seu rebanho, ou de um dos seus rebanhos. Estes rebanhos estão espalhados pelo mundo e no tempo, estão dentro e fora do judaísmo no Antigo Testamento, dentro e fora do cristianismo no Novo Testamento. Foi o que Jesus disse aos seus discípulos. Tá bom? Então, é uma obra do Espírito Santo na vida de alguém. Isso tudo responde à nossa pergunta. O que é ser ovelha de Jesus? Esses itens nos deixam cônscios, né, do que Jesus quis dizer quando ele fez essa afirmativa.